Bom dia, Rogério Andrade, bom dia, IEC, todos os assíduos do canal MC7. Vocês estão percebendo que o Pedrinho está um pouquinho rouco. Isso é o Corinthians faz a gente ficar desse jeito. Uma semana abençoada e maravilhosa para todos nós. E vamos falar do empate do Coringão, 1-1. Vamos falar se o Neymar renova ou não, sobre a seleção brasileira, qual é a barca que vai sair do Corinthians, enfim, todas as notícias da sua equipe, do seu time, aqui no canal MC7. Vamos com tudo. Rogério, tô ausente, mas quem manda na parada é o Pé de Anjo. Devagar com andou aí. E Pé de Anjo, estamos chegando aqui na MC7 às 12 horas e 3 minutos. Além do IEC, além do Rogério Andrade, temos também o Rafael Menezes na mídia social. Grande abraço a todos, especialmente aos amigos do chat que sempre nos prestigiam. Começando mais uma semana e a primeira informação, é lógico, vem do Timão. Ontem à tarde na Neoquímica Arena, o Corinthians com a equipe reserva ficou no empate por 1-1 com o Juventude pela última rodada do Brasileirão. Sem pretensões e de olho nas semifinais da Copa do Brasil, o Timão abriu o placar com José Martínez, mas cedeu o empate no segundo tempo. O time gaúcho, já rebaixado, empatou com Edson Negueba. Com o empate, o Corinthians foi a 47 pontos e encerrou sua participação no campeonato na 13ª colocação. Foram 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, com 42 gols marcados e 47 sofridos. Tá ligado, IEC? Salve, salve, Rogério Andrade. Tô ligado, sem dúvida nenhuma. Boa tarde pra você, boa tarde também ao Marcelinho, que hoje tá com a gente, mas de maneira remota, e claro, toda a audiência aqui da MC7. Vamos juntos, que a última rodada do Campeonato Brasileiro ocorreu, acabou e o Inter não rebaixou, hein? Eu fico triste com uma notícia dessa, viu, Rogério? O Dorival Júnior escalou quem ontem no jogo do Timão, IEC? Bora lá, Rogério. Dorival escalou ontem o Corinthians com um time bem alternativo, não é verdade? Um Corinthians praticamente todo reserva, até o goleiro Cauê teve a sua estreia como profissional, foi o goleiro da partida de ontem. 3 zagueiros, Félix Torres, João Pedro, Tchoca e Angileri. No meio-campo, Charles, Martínez, Carrijo, Thales Magno e Hugo. E na frente, Romero e Kaique. E as substituições, Henrique Eck, o locutor explosão do Brasil. Na reserva entraram na partida Mateuzinho, que entrou no lugar do Martínez, Ranielli no lugar de Carrilho, André, o volante, no lugar de Hugo, Dieguinho entrou na vaga de Thales Magno e Memphis Depay no lugar do Ángel Romero. É isso aí. Então agora vamos para as principais... Não, primeiro vamos falar um pouco do jogo, depois a gente vai para as declarações do Dorival Júnior. O Pé de Anjo falou sobre o jogo, não falou, IEC? Falou, já vou colocar na tela aqui. Manda pro ar, IEC, manda pro ar, IEC, com aquela emoção que o narrador de futebol tem, hein? Quem não sabe, o IEC é narrador de futebol, além de atuar também aqui na MC7. Faz a tua propaganda aí, IEC, para quem quiser ouvir suas narrações, aonde você narra, explica pro pessoal, da tua rede social, vamos valorizar os profissionais da MC7. Conta pro ouvinte, pro telespectador, quem é Henrique IEC. Ontem eu estive à frente no TikTok Sports, @o TikTok Sports, é uma rádio web, também presente aqui no YouTube. Estive à frente do jogo do Santos, o 3-0 sobre o Cruzeiro. Você pode acompanhar lá também, depois que, claro, acabar o nosso programa aqui. Clicar aí no YouTube, o TikTok Sports, ou também nas redes sociais, e na minha pessoal, @IEC Henrique, IECK Henrique, tem minhas narrações por lá. E obrigado pela oportunidade aí, Rogério. Vamos junto, quem sabe a MC7 não volta a fazer jogo no que vem aqui também. Vai voltar, com a graça de Deus, aumentando o número de assinantes, vão chegando os patrocinadores. É questão de tempo para outra vez a MC7 transmitir os jogos. E quem sabe não só do Corinthians, o projeto é grande. E você estava trabalhando em outro jogo, não sei se você viu alguma coisa do jogo do Corinthians.
Vi depois, né? Eu fiz o jogo do Santos, mas claro, por ser corintiano, logicamente, vi depois os melhores momentos e, claro, fazendo a leitura de tudo o que ocorreu ontem. Nada mais, nada menos do que mais um jogo padrão do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians abriu mão, de fato, do Brasileirão. Foi importante essa mudança do calendário, até porque agora o Corinthians vai focar 100% das suas atenções na Copa do Brasil? Foi. Porém, eu esperava que o Corinthians iria usar o Brasileiro como laboratório para essa Copa que a gente vai ter nesse final de ano. Não vejo desse jeito. O Corinthians realmente abriu mão, fez ali essa pontuação que precisava para não cair e para mim é uma situação lamentável. O Corinthians, embora em nenhum momento, como o próprio Dorival falou, em nenhum momento esteve perto de brigar pela zona de rebaixamento, mas acabou tendo uma pontuação pior até times que estavam desde o começo do campeonato lutando contra o rebaixamento, como foi o caso do Santos. O Santos, vencendo ontem, passou o Corinthians na tabela final do Brasileirão. O Corinthians, se tivesse aproveitado um pouco mais essa reta final de Brasileiro, até mesmo para se preparar de uma maneira digna para a Copa do Brasil, poderia até já ter garantido a sua vaga na Libertadores, sem precisar mesmo focar no campeonato, na Copa que se apresenta agora, Rogério. Eu acho uma vergonha o Corinthians tem uma folha de pagamento que está entre as 5 mais caras do país. Você tem uma folha que está entre as 5 mais caras do país e termina em 13º lugar. Como disse o IEC, o Corinthians foi ultrapassado pelo Santos, que até a última rodada estava correndo risco de rebaixamento. É uma vergonha. É uma vergonha total, é uma vergonha inclusive porque um time deficitário financeiramente abre mão de um campeonato que premia de acordo com a colocação e Corinthians perdeu milhões por estar em 13º colocado. O Corinthians que durante a rodada chegou a estar em 9º. Mas o que perde de gol o Corinthians é uma grandeza. Olha, é de incomodar, de irritar o torcedor corintiano. É o que eu falo, ontem é um jogo que não valia praticamente nada, apesar dessa parte financeira que para um clube que está quebrado, 1 milhão faz diferença, entendeu? O Corinthians consegue deixar sua torcida nervosa, consegue em casa, jogando contra um time rebaixado, perde gol atrás de gol, jogadores sem a mínima vontade. Se liga, hein? Se liga. Você que vai embora do Corinthians, jogadores que vão embora, ok. Agora, os que ficam, a Fiel não esquece, hein? Sorte do Thales Magno que ele está indo embora. Mas a gente vai falar jogador por jogador daqui a pouquinho. Inclusive, uma coisa que a gente fazia antigamente, a gente vai voltar a fazer, a nota, média da nota dos jornalistas e média da nota dos torcedores. Mas antes, eu, o IEC e o Marcelinho Carioca vamos debater sobre o jogo de ontem, sobre as declarações de Dorival Júnior, começando pelo pé de anjo Marcelinho Carioca aqui na MC7. Vai, pé de anjo. Na MC7, IEC aí no controle e Rafael Menezes nas redes sociais. Vamos falar de Corinthians. O Corinthians empatou com Juventude ontem na Neoquímica Arena, com um time totalmente alternativo, um time reserva, entre aspas, e demonstra que determinados jogadores não têm a mínima condição de envergar a camisa do Corinthians. O Corinthians, ele luta para ter um time titular, ele passa por diversas dificuldades na hora que tem que fazer as substituições, a peça de reposição. O Corinthians não tem essa peça de reposição e aí fica dependendo de algumas jogadas de lampejo do Garro, e quando o pseudo craque, o holandês Memphis Depay, que só pensa na Copa do Mundo, vou jogar aqui, é campo de grama sintética? Não quero jogar. Onde é o jogo? Quantos km de São Paulo? Vou ver se eu vou jogar. Ele escolhe o jogo que ele quer jogar. Então isso não demonstra um espírito coletivo. E o Yuri Alberto, com dificuldades até na região pubiana, esses 3 jogadores que há grande esperança para que o Corinthians possa enfrentar o Cruzeiro na semifinal de Copa do Brasil. Dizendo que o Corinthians por si só,
a camisa, o peso da instituição, ela leva o Corinthians em determinados lugares que muita gente não acredita. Ah, mas o Corinthians com esse time vai chegar, o Corinthians consegue ganhar, o Corinthians ele é muito forte no mata-mata e o fator campo, o fator torcida faz total diferença. Então, o Dorival Júnior, ele vai aproveitar muito isso para que possa fazer esse resultado no jogo de volta dentro da Neoquímica Arena, com o apoio do torcedor corintiano em massa. Mas a tônica que o Dorival vai utilizar, a conversa que ele vai ter com os jogadores, né? Agora é a hora tática, é a hora técnica, não. Vai valer o espírito do que cada um vai ter para utilizar nesse jogo, entender o que é a mística da camisa alvinegra, entender o que representa o Corinthians. E aí, ele não vai fugir muito, ele quer utilizar o sistema de 3 zagueiros. Será que vai prevalecer isso? O Dorival tenta controlar esse sistema defensivo, dando suporte para que possa liberar o Memphis Depay, o Garro e o Yuri Alberto. O Dieguinho vem pedindo passagem. Como é que vai fazer? Como é que ele vai pontuar? O Corinthians tem que jogar com inteligência esse jogo, primeiro jogo da semifinal, na quarta-feira. Tendo um empate ali, eu acho que é de bom tamanho. O mais importante é não ter um número expressivo favorável para o adversário. Mas o Corinthians, ele em decisões, ele em mata-mata, é totalmente diferente de um jogo normal desse que ele apresentou no Campeonato Brasileiro. Mas um detalhe também, já a gente pontua sobre o Garro, Memphis Depay e o Roberto individualmente. O Pé de Anjo falando sobre o Timão. E aqui, você tem condições aí de falar pra gente, entre as declarações mais importantes do Dorival Júnior, qual foi a primeira que a gente destacou? Vamos lá, Rogério. O Dorival ontem falou coisa pra dedéu, né? Vamos aqui pegar ontem após Te ferrei, né, irmão? Não, tá de boa. Se quiser, eu vou daqui. Não, a gente vai levando aqui, ó. Ontem ele acabou falando, a primeira parte principal da sua declaração na coletiva foi que a campanha, eles têm consciência, né? Vou pegar aspas do Dorival. Isso. A campanha temos consciência de que poderia ser melhor. Reconheço isso. Nos faltaram muitas coisas ao longo da temporada. Tivemos jogos com o perfil dessa partida contra o Juventude. Criávamos situações e não matávamos a partida. Foi a primeira aspas importante do Dorival, ressaltando aí que o Corinthians poderia ser melhor nessa reta final de Brasileirão. É isso aí, é que essa parte eu concordo com o Dorival. O Corinthians, o Iecker também acompanha de perto, muitos jogos, principalmente na Neoquímica Arena, o Corinthians cria muito no primeiro tempo. E na maioria das vezes, ele não decide o jogo, ele não resolve o jogo enquanto está melhor em campo. E ontem foi mais um exemplo disso. O Corinthians criou bastante, rapaz. Teve muitas chances claras de gol. Óbvio, se o Corinthians mete o segundo, mete o terceiro, já era para o Juventude, entendeu? Mas, infelizmente, o Corinthians, muita posse de bola, quando cria situações, não põe para dentro. E ontem teve um gol até surpreendente, numa bela jogada do Kaique, que o Martínez acertou um belo chute e fez o gol do Corinthians. Depois disso, mais umas 4, 5 chances que não conseguiram balançar a rede. Aí depois o cara que tem pouco mais de 1,60 m fez o gol em cima do Angileri. Então essa parte do Dorival Júnior eu concordo e tô com ele em relação a criar e não fazer, e precisa ser resolvido. Quero a sua opinião, Henrique Ieck. Bom, vamos lá, ô Rogério. Em cima do que o Dorival falou, concordo com ele nesse ponto que o Corinthians poderia criar mais. Mas, última rodada, para esse jogo em específico, eu não vejo, porque ele colocou um time completamente reserva, jogadores que não vêm atuando. Eu acho que a cobrança, claro, tem que ser no elenco inteiro do Corinthians, mas não pontualmente nesse jogo. A gente poderia ter feito mais e melhor contra o Botafogo na semana passada, poderia ter feito mais e melhor contra o Internacional, até mesmo no jogo fora de casa, na partida que o Inter já estava em crise, contra o próprio Fortaleza.
que já era um time um tanto quanto alternativo, mas dava para ter cobrado um pouco mais. Na reta final, o Corinthians teve muita chance, como a gente já ressaltou no começo do programa, de garantir pelo menos a 8ª colocação e não ficar tão preocupado de, a gente só vai para Libertadores agora se ganhar a Copa do Brasil. O 8º colocado, que nesse campeonato ficou o São Paulo, né? Acabou terminando na 8ª colocação. Vai esperar, né, o que rola na Copa do Brasil. Lembrando, para ir para Copa do Brasil. Desculpa te interromper, mas lembrando que o Corinthians, em vários momentos nesse campeonato, teve a oportunidade de passar o São Paulo. Exatamente. Chegou até a empatar. O Corinthians estava perdendo no número de cartões durante o campeonato. Entendeu? Então, ele teve ali, brigando com São Paulo pela 8ª colocação e termina em 13º, cara. É triste. Bom, mais uma declaração do Dorival Júnior. Aliás, o Dorival falou de novo, lembrou as poucas contratações na temporada, né? Foram apenas 2, o Angileri e o Vitinho. E destacou que, ao contrário do ano passado, em 2025, o Corinthians não sofreu risco de rebaixamento. Eu quero falar uma coisa pro Dorival, se ele sabe o tamanho do Corinthians. Porra, ele tá pegando um recorte do ano passado que o Corinthians brigou contra o rebaixamento. Não, o recorte do Corinthians é quando é campeão, irmão. Você não pode, não foi tão ruim. Não, o Corinthians, time grande, tem que ser bom pra cacete. Sabe? Então, essas declarações vão diminuindo o Corinthians. Essas declarações do técnico querem dizer o seguinte: fala, isso daqui tá uma baderna, o que a gente fez tá até bom demais. Tal é o cacete que tá. Entendeu? Eu repito, cara, e eu me norteio muito pela folha salarial, sabe? Porra, o Corinthians tem... falam que é a terceira, eu não sei se é a terceira, entendeu? Eu acho que tem clubes até que gastam mais que o Corinthians. Mas entre as 5 está... Então, se gasta tanto para o cara se contentar em não ter nunca entrado na zona do rebaixamento... Rogério. E vou te falar mais, hein? E naquele momento em que o Corinthians, ele fazia os jogos, seus adversários não, ficou, eu acho que uns 3, 4 times devendo jogos... por causa dos outros campeonatos, tudo. O Corinthians, em pontos perdidos, ele chegou a entrar na zona do rebaixamento. Sem dúvida. Entendeu? Então, é uma vergonha, Dorival. Não tem desculpa, irmão. Sabe? E o Marcelinho Carioca, que já esteve lá dentro, ele disse que quando a bola rola, a parte política não interfere em nada, que é outra desculpa, que é outra muleta que vocês usam. Deixa eu falar uma coisa aqui, Rogério, até para acabar com essa falácia do Dorival. O Dorival citou que em nenhum momento dos últimos anos que o Corinthians estava jogando no Campeonato Brasileiro, diferente esse ano, não entrou no rebaixamento. Só que terminou pior. Em 2023, o Corinthians realmente flertou com a zona de rebaixamento. Em 2023, teve até aquela arrancadinha final, né? Não igual a do ano passado, uma arrancadinha final, venceu o Vasco por 4-2 na antepenúltima rodada, depois acabou vencendo o Grêmio, deu aquela tranquilizada no Brasileiro, flertou, mas acabou não entrando. Mesmo assim, o Corinthians terminou em 2023 na mesma 13ª colocação com 50 pontos. Ou seja, uma campanha até melhor do que a dessa temporada. Ano passado, nem precisa falar. Ficamos a maior parte do campeonato na zona de rebaixamento. Uma arrancada fantástica na reta final. Terminou o Brasileirão do ano passado em 8º. Ou seja, a campanha de 23 e a campanha de 24 foram melhores do que a campanha deste ano, mesmo o Corinthians não tendo estado em nenhum momento da zona de rebaixamento. Porque o Corinthians acaba na 13ª colocação com 47 pontos. É a pior... Dos últimos 3 anos, essa foi a pior colocação do Corinthians em matéria de pontos no Brasileirão. Então, o que o Dorival tá falando não quer dizer absolutamente nada, Rogério. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E aí, se ele estivesse presente aqui, ele diria: estamos priorizando a Copa do Brasil. Só que você tem que ter um equilíbrio, irmão. E outra coisa, os jogadores que você poupa, quem entra no lugar, você tem que incutir na cabeça deles, tem que ter um trabalho emocional, que é a chance da vida dos caras. Entendeu? Ontem, por que não jogou o Vitinho, o Guinegão? Por que o Thales Magno jogou, sendo que o Thales Magno todo mundo sabe que ele tá fora?
Sabe? Então, são coisas que não dá para entender. Jogando com 3 zagueiros diante do Juventude rebaixado na Neoquímica Arena. Porra, não, sabe? Tem coisas que mesmo você priorizando a Copa do Brasil, você poderia ter feito melhor. Sabe? E eu não gosto dessas muletas, cara. Eu prefiro quando o cara assume. Podia ter feito diferente, errei. Todo mundo erra, porra. Mas não, é sempre a muletinha, é sempre a desculpinha. Acha que o torcedor é trouxa? Sabe? Bom, enfim. Ele disse mais, né, Iek? Disse. Ele falou da Copa do Brasil, né? Exatamente. Ele falou que contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil, nós teremos 2 jogos muito difíceis. Complicados e com equipes bem equilibradas e com equilíbrio de condições. O campo é quem vai decidir. Espero um Corinthians agressivo, combativo, vibrante e, acima de tudo, acreditando muito no potencial que tem para que façamos 2 grandes jogos. Ok. Que o espírito mude, hein, Dorival? Que o espírito mude, porque o que a gente viu ontem, e eu acho que todo jogo do Corinthians tem uma importância enorme. O Corinthians em amistoso tem jogador que se queima. Porra, é fato isso, Dorival. Você conhece o Corinthians? Dizem que seu pai foi um corintiano fanático. Ele te contou o que é Corinthians? Porra, não é possível, cara. Não é possível que numa Neoquímica, um jogo que não valia nada, mais de 30 mil pessoas, sabe? E aquela coisa ridícula que foi feita ontem. Pô, não é só a parte tática, não. O treinador tem que mexer com a emoção do jogador, porra. E outra coisa, se o jogador tá com uma vontade, não vai nem para campo. Será que você não identifica isso? Enfim, você tem mais alguma coisa a falar do Dorival? Se não, a gente vai para a nota dos jogadores. Vamos para a nota dos jogadores. Só destacar que o Dorival, antes de vir pro Corinthians, estava na seleção brasileira. E na seleção a gente já falava muito dessa questão de muleta dele, né? Lembrando que é o último técnico que convoca o Neymar para uma data FIFA é o Dorival em fevereiro. Quando o Neymar tinha apenas 2 jogos com a camisa do Santos, tinha acabado de voltar de lesão, ele voltou e já foi convocado. Dá pra ver que é um cara que precisa, vamos colocar assim, entre aspas, alguém maior que ele para dar esse suporte. E no Corinthians hoje tem alguém que é maior que ele por nome, não por história, que é o Memphis Depay. Porém, a língua, eu acho que não estão falando nem a mesma língua dentro de campo e muito menos a mesma língua do inglês pro português, viu, Rogério? E o Dorival, e eu repito aqui, cara, a gente não pode misturar o lado pessoal com o profissional. Às vezes que eu tive contato com o Dorival, uma pessoa extraordinária, educadíssimo, gentil, atencioso. Cara, só que, porra, se eu não puder falar das pessoas que eu admiro fora de campo, pelo seu lado profissional, é melhor eu não ter microfone na mão, entendeu? Para mim o Dorival tá tendo muitos problemas como técnico do Corinthians, problemas que ele cria, entendeu? Não é só os problemas externos, não são só as lesões, sabe? Armar um time com 3 zagueiros, aí você coloca o Hugo para atacar, pô, é complicado. 3 zagueiros, aí você coloca o Charles do outro lado para atacar, entendeu? Então são coisas, sabe o que eu penso? É que são coisas primárias, cara, são coisas que o torcedor que não é aquele cara que pensa 24 horas na escalação, ele não faria. O Dorival Júnior, que ganha muito bem para isso, ele faz. Rogério, e até para destacar, né? A gente falou isso na semana passada e eu volto a frisar. Ele reclamou aí de falta de contratações, a gente sabe disso, que o Corinthians tem realmente esses problemas. Ele de fato colocou alguns garotos na base, mas pelo que o Corinthians poderia render nessa reta final de Campeonato Brasileiro e não rendeu, pô, faltou colocar um Jacaré. Lógico. Faltou tentar achar uma função um pouco mais ofensiva, até pro próprio Angileri. Beleza, ele tá enxergando hoje o Angileri, na visão dele, parece que ele é terceiro zagueiro. Mas ele tem que chegar e falar: o Angileri pra mim ele não é lateral. O lateral reserva do Bidu é de fato o Hugo, porque o Angileri pra mim é zagueiro. Porque ontem é inexplicável. Pô, vai jogar com 3 zagueiros? Colocava Félix Torres, que não é essa, né, questão toda dentro do Félix Torres, meu Deus do céu. Não é o primor técnico que a gente espera, mas é o cara reserva. Tchoca e Kaká. Põe o Angileri de fato na esquerda, na dele.
em vez do Hugo, que a gente sabe que não ataca de jeito nenhum. O Corinthians praticamente jogou com 5 zagueiros ontem. E do outro lado, o Charles, fazendo uma função de lateral, sendo que você tem um garoto que pode fazer essa função, que é o Jacaré. Ah, mas é muito novo, é inexperiente. Mas é justamente os 2 últimos jogos do Brasileiro pra ver a cancha do moleque. Pra ver se ele tá no frigir dos ovos de fato, né, Rogério? Você tem que saber se o menino tem condições ou não. Entendeu? O próprio Caipira também da base. Porra, ontem devia ter jogado meio tempo cada um. Porra, tem que deixar o menino... Já que você tava pouco se ferrando pro jogo de ontem, já que você não pensou nos milhões que o Corinthians perdeu por ter ficado posições abaixo, então coloca o primeiro tempo o Jacaré, o segundo o Caipira. Pô, dá essa molecada sentir o que é o profissional. E outra coisa, mostrar se tem personalidade no profissional. Porque qualidade na base, muitos têm. A hora que sobe, a maioria não, mas alguns, por falta de personalidade, por falta de ousadia, eles tremem, entendeu? Então, deveria ter colocado os meninos pra jogar, e eu concordo com o Ieck, sabe? Porra, pra que ter colocado o Thales Magno ontem? O Thales Magno, o mundo sabe que ele não vai ficar no Corinthians. E aí você continua não dando sequência para o Guinegão, que não está num bom momento, e ontem seria um jogo que ele poderia fazer gol e, obviamente, ele reacender, obviamente, ele ganhar confiança. Não, por que não? Explica. Eu não vi em nenhum momento na coletiva você falar sobre isso. Se de repente você está preservando o Vitinho e o Guinegão para o jogo contra o Cruzeiro, porque você acha que Garro e Yuri Alberto não vão jogar, fala, porra! Fala! Porque senão você toma cacete mesmo. Não tem cabimento. Sem a menor chance de eu aceitar. Se não entrar Vitinho e Guinegão contra o Cruzeiro, eu não entendi o que você fez ontem. O Memphis, que é certeza que vai entrar, você colocou para jogo. Então são várias incoerências, são coisas que não dá para você engolir do Dorival Júnior, cara. E mesmo que o repórter não te pergunte, esclareça. Porque tem repórter que tem medo de perguntar. Então você assuma a bucha e esclareça. Por que não entrou o Vitinho e o Guinegão? Por que você não deu chance pro Jacaré e pro Caipira? Por quê? Tem que explicar, porra. Por que você não deu uma chance pro Luiz Eduardo jogar de meia? Porra, já que é pra entregar o jogo, como foi feito ontem, dá chance pra molecada. Pô, é irritante, cara, essas coisas do Dorival. Quer falar mais alguma coisa dele ou vamos para as notas? Vamos para as notas. Vamos para as notas aí, meu amigo Rogerão. Você quer que eu passe aqui a nota e você comenta? Vamos na dobradinha, irmão. Fechou. Aqui é tabelinha e no final é caçapa. Boa. Quem foi o goleiro, irmão? Goleiro Cauê. E a nota dos jornalistas? Nota dos jornalistas 6,5 e do torcedor também manteve a mesma média, 6,5. Para mim, Cauê é um goleiro que eu vi na Copinha o ano passado e gostei muito. Acho que é um baita goleiro. E ontem não tem muito o que analisar dele, né? Ele fez duas grandes defesas, não teve culpa no gol. Eu acho que está de bom tamanho essa nota 6,5. O que você pensa, Ieck? Pelos melhores momentos que eu vi, concordo com você. Nada de, nossa, extraordinário. Achamos o reserva de fato do Hugo Souza, mas também não tão aquém para uma estreia. Então a nota 6,5 vale muito a pena. E aqui, e o Félix Torres, que você dizia que era o novo Gamarra? Jesus. Vou te falar, Rogério, você não me conhecia. No dia que eu vi a apresentação, eu falei, Jesus! Todo mundo, não, você é muito crítico. Você é muito crítico. Eu acho que eu acertei. Ontem os jornalistas deram nota boa pra ele. Nota 6 na visão dos jornalistas e nota 4 na visão do torcedor. Caramba, os jornalistas aí, você deve ter amizade com o Félix Torres, né? Porra, eu acho que é um zagueiro inseguro, um zagueiro que ele não passa confiança nem pro torcedor, nem pros seus companheiros, entendeu? Para mim, a nota 4 do torcedor é que realmente faz com que tenha justiça nesse comentário, entendeu? Os jornalistas acho que exageraram um pouco, quero a sua opinião
sobre o Félix Torres, Henrique Yek. Pra ficar na média aí, eu vou dar uma nota 0, então, que daí junta tudo e o Félix Torres tem que ir embora. É outro que você falou, tu falou muito do Thales Magno, mas o Félix Torres é outro que não dá mais pra ver. Torcedor do corintiano vê e fala, pelo amor de Deus. O duro é que esse tem contrato longo, né? O Thales Magno acabou o contrato, agora esse cidadão aí continua, né? Então tem que arrumar um time que queira. Eita, meu Deus do céu, quem foi que inventou Félix Torres? Aliás, esse cara é da seleção. E é convocado até hoje, hein? É convocado até hoje e em alguns jogos da seleção ele meteu o Arboleda no banco. Alguma coisa tem, né? Não é possível, cara. Não é possível o que acontece com Félix Torres. E o João Pedro Choca? O Choca ontem na média dos jornalistas teve nota 6, na média do torcedor nota 5, o garoto revelado na base do Corinthians, que muitos já veem ele como titular de fato, hein? Ele briga hoje com o André Ramalho na vaga de titular ao lado de Gustavo Henrique. Não comprometeu partida mediana para ele. Eu acho que eu faço uma média 5,5 entre jornalistas e torcedor, eu dou 5,5 e você dá o quê? Parabéns pra ele. Parabéns. Então tá bom. Nota 5,5 também, tá ótimo. O Angileri, o Henrique Yek. Angileri ontem, na visão dos jornalistas, do trio defensivo do Timão, o que teve o pior destaque. Para os jornalistas, nota 5, e o torcedor acompanhou, mas com ainda mais veemência. Nota 2 pro lateral / zagueiro do Corinthians. O gol que o Corinthians tomou, o jogador que o Angileri estava marcando tem 1,60 m e pouco. O Angileri tem, acho que, quase 1,90 m. O Angileri perdeu de cabeça para esse. Nota 0 para o Angileri. Porra, eu que defendo o Angileri, cara, acho que ele é importante pro gol. Mas ontem, falando do jogo de ontem, que é o que está analisando, porra, o Corinthians, entre outras coisas, na parte defensiva não ganhou porque o Angileri perdeu a bola aérea com um jogador uns 30 centímetros mais baixo que ele. Aí é demais, hein, Angileri? Vai pro inferno. Será que você já tem decidido que vai sair do Corinthians? Porque é ridículo tomar um gol marcando um jogador que é 1,60 m e pouco, ele tem 1,80 m e pouco. Ah, vai dormir, pô. 0, Angileri. Seguindo aqui, a gente tem a nota... Não, seguindo não, você vai se omitir de dar a nota? Eu só vi o lance do gol, não vi a partida. O senhor tá querendo fazer média com o Angileri, é isso? É que eu gosto dele. Então dá a nota dele pelo que você gosta dele. Não, que brincadeira, eu só vi o lance realmente do gol, não vi o resto da partida. Só pelo gol, concordo com você e com o torcedor. É uma nota bem baixa, porque o gol é inteiramente culpa dele. Mas eu não consigo analisar a partida como um todo. Vou só pelo gol, só pela jogada, vou dar nota 2 aí pra acompanhar o torcedor. Você viu? Ele sofreu pressão já. E o Charles, amigo Yek? Charles com a média 5,5 dos jornalistas. Ontem acabou jogando, fazendo a função de lateral direito, um ponta direita. 5,5 para jornalistas e 5 para torcedores. O Charles, quando entrou o Mateuzinho, voltou para a função dele, né? O Charles é um jogador voluntarioso, tudo. E no final do jogo perdeu um gol feito, né? A bola que ele mandou no travessão. Eu vou de 5,5 pro Charles pela vontade que ele tem. E acompanho na nota, 5,5. E seguindo temos a entrada de Mateuzinho, né? O menino maluquinho, vamos falar antes do menino maluquinho, José Martínez. Fez o gol ontem, né, Rogério? Nota 7, né, pros jornalistas e 7,5 pro torcedor. Não recebeu o cartão amarelo, que já aumenta muito a nota dele, sem dúvida nenhuma. E, como você disse, nota 7 para jornalistas e 7,5 para torcedor. A única nota que torcedor foi até maior do que a nota dos jornalistas. E você vê que quando o cara tá bem emocionalmente, né, até um golaço o cara faz. O Martínez, se ele tiver a cabeça no lugar, ele é útil. Com a cabeça no lugar. E importante o destaque do Yek, que ele não recebeu o cartão amarelo. Ele pode até ser titular contra o Cruzeiro se tiver a cabeça no lugar, irmão. E ontem, parabéns pelo gol, sabe? Aqui não é só crítica, não. Acertou uma paulada, um chute bonito de direita ali. Então, amigo, eu acho que entre 7 e 7,5 realmente tá de bom tamanho a nota para ele.
Nota 7 para Martinez e ele deu lugar ao Mateuzinho. Primeira substituição com um pouco menos de tempo nos jornalistas, dando nota 6 pro Mateuzinho e o torcedor acompanhando nota 6 também pro lateral do Corinthians. Mateuzinho, cara, eu gosto dele, bom jogador, o Mateuzinho, melhorou muito, inclusive, desde que chegou ao Corinthians. Cara, mas no final, ele perdeu um gol ali, que se ele tem... depois, inclusive, do lance na trave do Charles, né, que voltou para ele... Porra, ele foi bater de esquerda. Se ele tem um pouquinho de paciência ali, bate cruzado de direita, que é a perna boa, ele faria o gol da vitória. Mas eu gosto do Mateuzinho, bom jogador. Ontem, nota 6, só jogou meio tempo, tá bom pra ele. Seguindo, Carrillo, volante da equipe do Corinthians, para jornalistas nota 6, torcedores nota 5,5. E ele foi perguntado, viu, na zona mista, ele foi perguntado sobre essa queda de rendimento desde que ele voltou de lesão, e para ele não consegue enxergar dessa maneira não, acha que é uma maneira gradativa a sua melhora dentro de campo. Ele não aceitou a crítica, é isso? Ou não foi bem assim? Ele apenas explicou numa boa, ou ficou irritadinho? Não, pela minha leitura na forma que ele respondeu, ele até que aceita numa boa, mas entende que não é que ele está em má fase, é que a lesão foi algo um pouco mais grave e ele está voltando de maneira gradativa. Eu acho o Carrillo, cara, se o Carrillo jogar o que ele sabe, com certeza ele vai estar entre os jogadores mais importantes do Corinthians. Eu só não sei direito e confesso essa indecisão minha. Qual a melhor posição para o Carrillo jogar? Porque quando ele volta para melhorar a saída de jogo do Corinthians, eu entendo. Mas eu acho que, pela qualidade que ele tem, ele tinha que jogar mais avançado. Tanto que, em vários momentos... Ele fez jogada até pela direita, onde ele tem um drible fácil, um cruzamento muito bom. Muitos gols do Corinthians saiu com ele avançado ali pela direita. Eu sei que o Carrillo jogou, inclusive, nessa posição, mas hoje ele não tem mais, talvez, condições físicas de toda hora fazer aquele 1 contra 1, partir para cima do zagueiro e tal. Ok, mas eu tenho muita dúvida se é melhor você ter o Carrillo fazendo o lance de saída de jogo da defesa para o ataque ou um Carrillo mais avançado. Eu acredito até que se o Garro não jogar contra o Cruzeiro, ele poderia estar no lugar do Garro, porque é um jogador de bom passe, um jogador que tem inteligência para jogar. Mas aí depende dele. Eu ainda não vi o Carrillo dos melhores momentos no Corinthians depois que ele voltou de lesão. Tomara que agora, na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que ele volte ao seu estágio normal, que é de um baita de um jogador técnico, inteligente, elegante e tal. Vamos ver. Mas essa é a análise que eu faço do Carrillo. Ontem foi um jogo comum dele e a nota aqui acho que está bem dada, entre 5,5 e 6. Ouça agora a opinião de Henrique Eck, amigo da MC7. Bom, o Carrillo, como você bem disse, né, o Rogério, ele quando tem de fato o 100% ali de toda a parte física, é difícil falar craque, né? A palavra craque parece estar superestimando até mais o cara, mas é um baita de um jogador, é importantíssimo e fundamental pro esquema de jogo que o Corinthians vem apresentando desde o ano passado com o Ramon, Campeonato Paulista ainda também com o ex-técnico e até mesmo com o Dorival. Eu enxergo muito ele jogando aberto pelos lados, não como um ponta, mas um terceiro homem de meio campo aberto ou pelo lado direito, que eu acho que ele rende melhor, ou pelo lado esquerdo. Baita jogador, tem muita calma, muita paciência, me lembra nas características dele o Danilo. Zidanilo, que jogou, claro, né, foi campeão do mundo aqui no Corinthians, aquele lado que também passando pelo São Paulo. Me lembra bastante ele, eu gosto demais do Carrillo ontem. Uma partida comum dele, uma nota 6, está de ótimo tamanho. Raniel entrou também, faltando alguns minutos, e qual a nota que deram para ele, Eck? Raniel teve nota 6 dos jornalistas e 5 dos torcedores. Raniel para mim é um baita jogador, tem a cara do Corinthians, falta um pouquinho mais de técnica, sabe, de segurança para ele quando tá perto da área.
Entendeu? Ontem ele também, no final do jogo, perdeu um gol que, inclusive, na transmissão disseram que estava impedido e não estava. Era ele, a bola, o goleiro e o gol. Ele deu um chute torto que a bola saiu para fora. Então o Ranieri, que é um baita marcador, se ele tiver um pouquinho mais de tranquilidade quando ele está mais próximo à área do adversário, ele pode ser ainda mais útil. Eu gosto muito do Ranieri, mas ontem não foi parâmetro também, não jogou tantos minutos assim, então tá bom isso daí, entre 5 e 6. Manda pro ar tua opinião, Iek. Ranieri, na minha opinião, é o titular absoluto do primeiro volante do Corinthians e não vejo uma sombra de fato para ele. A gente tem até bastante volantes ali, o próprio Maicon, que ainda está nessa indecisão se vai, se fica, se o Corinthians vai comprar ele de fato. Empréstimo não existe, mas eu não vejo o Maicon como um primeiro volante, como até o próprio Dorival já viu em boa parte dessa temporada. Tem o Rian, mas o Rian ainda também tem muitas questões... por ser um garoto novo, não tem tanta minutagem, queria ver um pouco mais dele, mas todos os técnicos que estiveram no Corinthians nesses anos, Luxemburgo, Cuca, Ramon, até o próprio Mano, pouco deram oportunidade pro menino. E o Martínez é quem mais se espelha, assim, em questão de marcação com o Ranieri, mas eu ainda enxergo o camisa 14 do Corinthians como essa peça principal, onde entrou no segundo tempo e continuo também com a nota dos torcedores, nota 5 para ele, porque teve pouco tempo em campo. Eu quero falar de um jogador aqui que... Não estou dizendo que é craque, que é o novo Rincon, não é nada disso. Mas o Corinthians, há alguns anos, ele dispensou um jogador que eu sempre gostei muito dele. Tem várias qualidades nele que faz com que ele seja muito importante para o elenco. E hoje o Corinthians tem vários volantes que não são melhores que ele. Estou falando do Mandaca, do Juventude. Mandaca é da base do Corinthians, não tiveram paciência com ele e, olha, pelo Mandaca o Juventude não cairia, porque ele fez um bom campeonato, é um jogador que seria uma grande opção no banco de reservas do Corinthians, para mim melhor que o Rian, por exemplo, disparado, entendeu? E ele poderia ser útil ao Corinthians, mas o Corinthians muitas vezes não tem paciência com os meninos da base. Eu acredito que ele esteve na hora errada e no momento errado com a camisa do Corinthians. Ele é alçado profissional pelo Vitor Pereira 1 ano e meio, 2 anos depois do que ele de fato foi alçado, que foi na época pelo Wagner Mancini, que já era um time com um pouquinho mais de qualidade técnica. O Mandaca teria voado igual o próprio Moscardo voou, porque na qualidade eu enxergo os dois muito parecidos, tanto o Mandaca, tanto o Moscardo, mas ele estava na hora errada e num time que era muito limitado tecnicamente, que acabou atrapalhando o garoto. Concordo com você. É isso aí, irmão. Agora vamos pro... Outra coisa que o Iek falou pra mim, falou, porra, já viu esse Hugo jogar? Parece o Roberto Carlos. Porra, não é possível, Iek. Você ainda pensa assim? Vou te confessar que eu me iludi, tá? Quando ele faz aquele gol contra o São Paulo, quando ele ainda joga pela equipe do Goiás e o Corinthians contratou falei, por causa daquele gol, com certeza, mas não tenha dúvida disso. Com certeza foi aquele gol. Me iludi. Foi um achado que eu acho que ele nunca mais vai ter na carreira. Eu tava brincando, mas você se iludiu mesmo? Me iludi. Com o Hugo, me iludi muito. Confesso que eu também. Você não vê muito o cara jogar. Aí o cara mete um gol lindo que ele fez, uma porrada de fora da área. Eu falei, porra... Falei, esse cara aí, no mínimo, ele tem uma boa finalização, deve ter um bom cruzamento. Bom, enfim, infelizmente para o Hugo não deu também e é o que o Iek disse nos comentários dele, seria muito melhor ter o Angileri ali como lateral esquerdo do que ter o Hugo, né? O Angileri poderia jogar na zaga quando tem o Matheus Bidu pela lateral, entendeu? Apesar do Angileri, repito, ter falhado grotescamente ontem. Acho até que os jornalistas e os torcedores foram simpáticos com o Hugo, dando 6 os jornalistas e 5 o torcedor, né, Iek? Exatamente. Eu acompanho aí o torcedor, vou dar nota 5 pro Hugo ontem, porque só na parte defensiva e, por incrível que pareça, o gol não saiu nas costas dele. Ontem foi um jogo comum dele, já adianto aqui o meu conceito, mas... vai ser um baita jogador, na minha modesta opinião. André, fale dele, Iek. Nota 5,5 para os jornalistas e 5,5 também para os torcedores. Ele entrou no segundo tempo, mas de fato, baita jogador. Já fez gol na Neoquímica Arena, já fez gol fora de casa.
também é um cara que, como você trouxe pro Marcelinho ali, ele não entendeu naquele dia, todo campista, pisa na área, tem um bom poder de marcação, é muito novo ainda, tem apenas 19 anos, mas dá pra perceber que ele tem muita qualidade e tranquilidade com a bola no pé, Rogério. E uma coisa importante, né, que é o que eu falei há minutos atrás. Ele tem o que muitos meninos da base não têm. Pô, personalidade. Ele, irmão, parece que ele tá jogando na base, viu? Ele não tem medo de pisar na área adversária, ele não tem medo de arriscar um passe diferente, de dar um drible. Eu, particularmente, acho que o André, o ano que vem, pode ser titular do Corinthians. E o... Ai, meu Deus do céu, hein? E eu já chamei ele de Thales Mágico. E o Thales Magno, o que aconteceu ontem, Yek? Eu te pergunto, nesse você acha que se iludiu mais que eu, hein, Rogério? Eu me iludi mais forte, hein? Esse eu me iludi e forte, porque eu já gostava dele no Vasco, como diz o Marcinho, gostava dele no Vasco. Pô, ele foi para os Estados Unidos, quando ele voltou, eu falei, pô, menino com 22 anos, eu falei, agora... Estava preocupado do Corinthians não ter condições de contratá-lo. Mas aí naufragou, né, Yek? Ele fez um bom começo de ano, um bom campeonato paulista. Ano passado, até mesmo antes de Memphis, de Carrilho chegar, ele começou bem no Timão, fazendo gol contra o Bragantino, fazendo gol contra o Flamengo, mas a queda de rendimento dele foi vertiginosa, de cima para baixo numa velocidade incrível. Ele perde um gol ontem que, meu Deus do céu... Ele tá com a bola dominada, ele vai levando, o zagueiro não sabe o que fazer, se ele vai dar o passe no meio, dá espaço, o gol tá escancarado e ele consegue chutar pra fora. E o tempo todo, e é que você reparar nesse lance, o tempo todo tinha espaço pra ele dar a bola pro Romero. Sim. Não tinha aquela coisa, puta, o zagueiro tá cobrindo e agora... Não, o tempo todo o Romero ficou livre. Um pouquinho antes dele também chegar, o Charles chegou livre também, que poderia ser acionado por ele. Pô, ele deu um chute reto, torto, ridículo. Isso porque ele já tinha perdido um gol onde ele tocou uma cavadinha por cima do goleiro. Se ele toca com força, é caixa. Aí ele também deu um chute fraquinho e perdeu. Aliás, 2 gols absurdos. O Thales Magno, ele tinha que pensar que se ontem ele faz uma boa partida, mesmo que ele não ficasse no Corinthians, poderia despertar interesse de outros clubes. Mas depois da nhaca, pode ficar tranquilo que o ano que vem você vai estar ao lado do tio Patinhas, do Mickey, você vai voltar para os Estados Unidos. Mesmo com 23 anos, Thales Magno, você é uma vergonha. Ô, Rogério, tô com o fone aqui, só me garante, isso é chuva que eu tô ouvindo? Não, chuva não, é uma tempestade. Meu Deus do céu. Vamos seguir então. E parece que de pedra. E meu carro tá lá fora. Ai, meu Deus. Você ainda tá de carro e volta a pé depois. Porra. Eu tô dizendo do carro porque aquelas daquelas pedrinhas vão marcando, né? Mas também, olha, tá bom. Tá bom, que seja chuva rápida, que é calor. Estando com saúde, com Deus, tá bom. Sem dúvida nenhuma. Pra gente ir continuando aqui nas notas dos jogadores do Corinthians, temos Dieguinho, que entrou no lugar do Thales Magno. Pra jornalistas, nota 5,5. Pros torcedores, nota 6. Pra mais um garoto revelado na base do Timão. Dieguinho é um jogador que eu acho que ele está adquirindo personalidade, qualidade ele tem. Ele jogou poucos minutos ontem, mas foi um Dieguinho abusado, um Dieguinho que vai para cima, não aquele Dieguinho com só toque de lado. Eu gostei do Dieguinho, apesar do pouco tempo, mas não dá para dar uma nota maior que essa, de 6 pelo pouco tempo que ele teve em campo. Descorra sobre o que você pensa de Dieguinho, meu amigo Yek. É o que a gente já falou na semana passada e vem falando bastante tempo aqui na MC7, né? Eu acho que o Dieguinho, ia falar do Marcelinho é nosso chefe. O Dieguinho, ele precisa decidir onde ele vai jogar. Se ele vai ser aquele Dieguinho da base que vem pelo corredor central, se não meia realmente de fato. Não é um típico camisa 10 porque também não tem essa característica. Mas o meia centralizado, que tem um bom passe, que tem um drible rápido, ou se ele vai se tornar ponta como ele vem sendo utilizado desde que subiu ao profissional. Eu prefiro o Dieguinho centralizado como um meia, dadas as devidas proporções gigantescas, dado um Maradona jogando por ali no meio campo do Corinthians. E aqui? E o Romero, que provavelmente tenha feito sua última partida pelo Corinthians? Não vai ser a última partida porque ele vai jogar e vai fazer gol na final da Copa do Brasil, eu creio nisso.
Romero é ídolo demais. Mas ontem, mais o jogo padrão dele, também tá sem ritmo de jogo. Uma nota 6 para jornalistas, 6 para torcedor. E no meu coração é nota 10. Mas ontem foi nota 6 de fato, o Rogério. Eu quero até fazer uma homenagem ao Romero, cara, que é um dos jogadores que mais entenderam o que é vestir a camisa do Corinthians, né? Já fizeram muita chacota dele, talvez ele não fique no Corinthians e provavelmente não vá ficar. Eu acho que é mais pelo alto salário dele do que por qualquer outra coisa, porque ele, como opção ali de banco, eu acho que ele é uma boa opção. O Romero, cara, eu acho que o corintiano tem que ter para o resto da vida um lugarzinho guardado especial para ele no coração. Muita gratidão pelo Romero, o respeito. Quantas vezes o Romero foi convocado para a seleção paraguaia, jogando na terça-feira, e na quarta-feira ele estava em campo para jogar pelo Corinthians. E fazendo gol. Não, e quando ele voltava também, vários jogadores convocados para seleções sul-americanas, ele era o primeiro a chegar e ia direto para o CT para se preparar, se condicionar para o jogo do Corinthians. Diferente de outros, né? Vocês sabem bem de quem eu estou falando. Então, cara, eu não posso dar, seja ontem, seja pelo que ele já... Eu não posso dar uma nota menor que 8, 9 para o Romero, por tudo que ele representou e representa para o corintiano, entendeu? Então fica aqui uma homenagem para o Romero, e tomara que o IEC esteja certo, que ele tenha a chance de fazer o gol do título da Copa do Brasil e sair por cima do clube que ele realmente se identificou, que ele amou e que ele teve tanta raça para defender essa camisa. E se você falou de Romero, vamos para o outro gringo. Memphis Depay é o próximo, entrou no lugar do Romero e obteve a nota 6 para os jornalistas, nota 4 para o torcedor. Será que o torcedor tá mandando um recado pro Memphis, ô Rogerião? Com certeza tá, né? Porque o Memphis também, a gente não pode ser injusto, o Memphis jogou poucos minutos também, mas, cara, tomara que o Memphis esteja, como dizem, né, escolhendo jogos para jogar, e que ele tenha escolhido agora na Copa do Brasil. Tomara. Ontem, nota 5 tá bom, não pode criticar muito, nem elogiar, não fez nada de tão errado, nem nada de excepcional. Te acompanho na nota na média 5 para o Memphis Depay. E para finalizar, os jogadores de linha, Kaique, mais um garoto na base do Corinthians, esse o que menos teve oportunidade com o Dorival Júnior na temporada. Nota 7 para jornalistas, a segunda nota mais alta, e a nota mais alta dos torcedores, nota 8 para o garoto. O Kaique fez toda a jogada do gol do Martínez, e o IEC também acompanha, eu acompanho a base. Cara, o Kaique é muito bom jogador. Kaique tem muita habilidade. Eu acho só que o Kaique, às vezes, ele é um pouquinho marrento. Pô, o barulho que tá fazendo aqui... Eu tô assustando. É o vento, cara. Você acredita? Além da pedra, esse barulho do vento aqui. Tá assustando tudo aqui, Rogério. Meu Deus do céu. Pô, parece que a gente tá no 20º andar e aqui é um sobrado. Exatamente, só, cara. Exatamente. Puta, que vento, ó. Pô, ó. Tá dando pra ouvir. Baixinho, mas dá pra ouvir. É que aqui tá alto, mas pra quem tá ouvindo tá baixinho. Meu Deus do céu. Bom, enfim. Eu acredito muito no Kaique, acho que o Kaique tem que ser mantido, acho que não tem que emprestar o Kaique. O Kaique tem muitas chances para ele decolar no Corinthians. Eu só repito isso, parece que às vezes ele é um pouco marrentinho, meio mascaradinho e tal, mas se ele se ligar no jogo, se ele focar, ele tem habilidade, ele tem condições de fazer aquele 1 contra 1, e é uma peça importante para o Corinthians para agora compor o elenco e mais pra frente ser titular. E para finalizar, as notas a dele, do técnico Dorival Júnior. Para jornalistas, nota 5.5. Para torcedores, nota 5 dessa última apresentação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tá bom, eu já fiz minhas críticas a ele, então por consideração a ele é nota 5, vai.
Tá ótimo. É isso, Rogerão. As notas todas dadas por aqui. O Pé de Anjo tá querendo falar mais do Timão aí, é verdade? Vamos lá, Pé de Anjo, pra falar agora da Copa do Brasil. O Corinthians vai jogar na quarta-feira, jogo de ida da Copa do Brasil, e o Pé de Anjo falou sobre aqui quando você quiser, Rogério. Vai, Pé de Anjo. O maior ídolo da fiel torcida, dá sua opinião aqui na MC7. Aqui esse consegue definir, esse tem habilidade diferenciada, uma qualidade técnica apurada, aonde eu não estou vendo nada disso. Ano passado o Memphis jogou bem, mas como é que ele tem que estar agora? Ele não manda no clube, ele não tem que escolher qual jogo que ele vai utilizar, ele tem que respeitar principalmente o seu grupo, a sua equipe, porque ele não joga sozinho. E aí, desde o momento que ele pediu a 10 pro Garro, que ele criou toda aquela confusão, gerou uma estabilidade e uma insatisfação, principalmente no Garro, que ele não conseguiu manter aquele mesmo nível técnico que tinha, com a esperança para o torcedor corintiano, porque o Garro hoje fez 19 jogos, 2 gols, para um meio atacante, para um meio campista, é muito pouco. Então, jogar Coutinho para um lado, para o outro, igual para-brisa de carro, eu com 53 anos de idade, eu vou ficar parado ali e vou jogar. E agora, qual a posição que o Dorival Júnior vai colocar o Memphis Depay? Vai deixar ele mais centralizado? Deixar ele mais solto? Porque eu entraria já com o Dieguinho para que ele possa ser o ponta já aberto pela direita, rabiscando, indo para cima, centralizando o Yuri e fazendo com que fique nesse 4-3-3, mais o Memphis mais pela esquerda, fechando um pouco mais. E aí, o Corinthians fora de casa, dá para ele jogar no 4-3-3, Marcelinho? Não sei, cara. Não sei se ele suporta essa pressão. O time organizado e bem preparado do Cruzeiro, eu creio que acho que o Dorival, ele vai com 3 zagueiros e vai colocar na frente, ali da zaga, o Ranieri, Maico e José Martini, e deixar o Garro para construir. Se ele for com 3 zagueiros, ele vai tirar o Dieguinho, para o Dieguinho entrar no segundo tempo, e ele solta o Yuri Alberto e o Memphis Depay. Se ele for no 4-4-2, ele recua o Memphis Depay junto com o Garro, deixando o Ranieri e José Martins e soltando na frente o Yuri Alberto, o Guinegão ou o Dieguinho. Então ele tem maneiras, formas e jeito para ir ou no 3-5-2 ou no 4-4-2, 4-3-3 eu creio que ele deva utilizar no segundo tempo da partida ou na própria Neoquímica Arena. Então vamos ver qual o tipo de técnica e inteligência que o Dorival Júnior vai mandar a campo para esse primeiro confronto contra o Cruzeiro. Falando da Copa do Brasil, né, o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto seguem como dúvidas para o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro na quarta-feira no Mineirão, 21h30, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, né? O meio argentino está em um processo mais avançado de recuperação. Garro, inclusive, já participa de atividades no CT Joaquim Grava. E Yuri vive cenário mais incerto, com edema no pubis e sobrecarga na musculatura adutora. O atacante passa por uma recuperação menos acelerada. De qualquer forma, a comissão técnica adota cautela e espera trabalhar de forma alinhada com o departamento médico para tomar a melhor decisão para o jogo de quarta-feira. Qual formação tática, qual escalação? O que você pensa do Corinthians em relação ao Cruzeiro no jogo de ida, Henrique Eck? Rogério, é o que eu falei na semana passada, né? Eu mantenho ainda a minha escalação com Hugo Souza, Mateuzinho na direita, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri. Corinthians jogando com uma linha de 4 nesse primeiro jogo. Angileri muito porque, embora eu reclamo ele de terceiro zagueiro para essa partida, eu colocaria o Bidu na reserva para justamente ter um pouco mais de poderio defensivo. O meio-campo com Ranieri, Martínez voltou a ganhar minha confiança com o gol de ontem, voltaria com ele, e Carrilho, Garro, Memphis, e aí depende, Guinegão, se o Yuri Alberto não tiver de fato a condição de jogo.
O meu time seria o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, Maicon e Garro. Se o Garro não jogar, colocaria o Vitinho fazendo a armação. Na frente, o Memphis e o Yuri Alberto. Se o Yuri Alberto não puder jogar, coloco o Vitinho como atacante. Então é isso daí. Lembrando, né, o Pé de Anjo falou muito dos números do Garro, que realmente esse ano não tem bons números, mas lembrando que o ano passado, vou até confirmar aqui, o ano passado o Garro, ele fez 13 gols e deu 15 assistências. Exatamente. Foi um ano excelente do Garro. Esse ano, lesões, o problema do acidente que ele teve no comecinho do ano, tudo isso prejudicou muito ele e ele tem números muito baixos, como disse o Pé de Anjo. Mas a gente não pode esquecer, hein? Em 2024, 13 gols e 15 assistências. Aí sim é o Garro que a torcida espera. Concorda, Eck? 100% com você, Rogério. O Garro, como você bem trouxe, além dos problemas de lesões, teve um começo de temporada um tanto quanto conturbado, aquela situação do acidente, mexeu um pouco com o psicológico dele. Depois as próprias lesões do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, ele teve ao todo 3 paralisações, né? Uma antes de começar o Paulistão, uma logo após o término do Paulistão e começo de Campeonato Brasileiro, e agora na reta final de temporada. Foram 3 longos períodos de pelo menos 20 dias fora. Isso aí faz o cara perder muito o ritmo de jogo. Esperamos que em 2026 o Garro volte a ser aquele jogador que foi contratado, que fez uma brilhante temporada em 2024, já no próximo ano, ou então que baixe o espírito de Maradona nele e nessa reta final de Copa do Brasil também. E aqui, tem como a gente ir pro chat e dar atenção pros amigos que estão participando aqui na MC7? Tá na hora, né, Rogério? Tá na hora que a galera tá com a gente desde o começo, colocando na tela pra você. Participação de todo mundo por aqui. Manda pro ar, Eck. O chat é todo seu. O chat tá aqui, vamos lá. Vou desde o comecinho aqui, ó, com o Aparecido Gabriel. Marialva, Paraná, bom dia. Ô Aparecido, bom dia, boa tarde. Irmão, conta pra gente aí se tá caindo a tempestade que tá caindo aqui em São Paulo, mais especificamente no bairro da Moca, zona leste de São Paulo. Cai o mundo nesse momento, o vento fazendo um barulho, pedra, tem de tudo aqui, é um dilúvio. Pessoal, pode falar também como tá o tempo e a temperatura de onde vocês estão falando. Carlos Alberto Silva também manda um T, acho que era tarde. T pra você também. É isso. O WG Audiovisual mandou alguma mensagem que foi apagada pelo próprio YouTube, mas um abraço. Quem apagou? O próprio YouTube. YouTube apagou? Tá mensagem retratada, então foi o YouTube, não foi nós não. O que você fez, ô WG? O que você falou aí? Pelo amor de Deus, vai com calma, filho. Grande abraço pro WG aí que deve estar nervoso com alguma coisa. Dinardi Franklin, boa tarde, que vergonha desse Corinthians. É isso aí, irmão. Temos também esse sentimento. Grande abraço ao Dinardi Franklin Amorim. O Robson Falcone, bom dia, família MC7, tenham todos uma semana abençoada. Pra você também, Robson, grande abraço pra você e toda a família. Alan Amorim, boa tarde. Boa tarde, Alan Amorim, tamo junto. O Wilson Sá de Clare, Paraná, boa tarde. Boa tarde, Wilson Sá de Clare, especialmente pra você, são 13 horas e 4 minutos. A nossa amiga Gleice Capelletti, boa tarde, meninos, vergonha terminar o campeonato assim, mas não só ontem, como nas últimas rodadas. Lembrando que a última partida digna do Corinthians foi contra o São Paulo. E o Miuque Almeida concorda, eu também concordo e a Gleice completa. E tem mais, Thales Magno realmente é mágico, engana, ilude que joga bola. Ridículo, um jogo que não valia nada, a não ser dignidade desses atletas, mais de 30 mil corintianos na Neoquímica Arena, vergonha. Verdade, tô contigo, Gleice, boa tarde pra você e o Rodrigo Souza. Rogério, você é o melhor. Sou o melhor, você que é meu amigo, você que é gentil pra caramba. O Robson Falcone também manda uma mensagem pro Rogério falando: Rogério, minha indignação é igual a de vocês. O Corinthians é uma vergonha. A prioridade na Copa do Brasil, com os valores que ganham, era para ganhar todos os campeonatos. Vergonha.
Tá certo. O Rodrigo Souza volta e diz: Rogério, o Corinthians tem que mandar um bocado embora. Os caras não têm compromisso. A gente vai, antes de terminar o ano, eu, o Ieck, o Marcelinho aqui, vamos fazer a nossa lista de dispensa. É longo, hein? É longa. E vou te falar, o duro é que tem muito jogador sob contrato longo. Esse é o grande problema. Essa é a dificuldade. Antes todos estivessem terminando o contrato como o Thales Magno, que é só você dizer tchau e não tem que pagar nada para ele. Continuando aqui no chat, César Almeida, boa tarde. Vitinho, Gui, Diego e Kaique rendem mais que todos os outros medalhões. Estou contigo, César Almeida. Estou literalmente, inteiramente contigo. E ele complementa, não suporta ouvir as entrevistas do Dorival. Você lembra o Dorival na seleção, Ieck, amigos do chat? A seleção não jogando nada e ele falava assim: eu garanto para vocês que o Brasil estará na final da Copa do Mundo. Pô, o Brasil pode até estar agora com o Ancelotti, porque ele já saiu, né? Se com o Ancelotti já é difícil, imagina com o Dorival. Exatamente. Rogério. Isabel Dias. Rogério, está parecendo que esses jogadores estão mandando no futebol. É como eles querem jogar só para a Copa do Brasil. Não tem explicação. Vergonha. Você sabe, Isabel, além de concordar com você, eu tenho uma opinião sobre isso que é falta de comando. Porra, se o teu chefe chega junto em você, ou você reage, ou você tá fora. Então, pra mim, é falta de comando do Dorival. Aqui também o César Almeida continua. E pra quem dizia que o jogo não valia nada, o Corinthians perdeu mais de 8 milhões por terminar na 13ª colocação. Perfeito, César. Eu não tinha o valor exato aqui, você nos ajudou. Perfeito. O Corinthians está em condições de perder 8 milhões? Foi isso que eles fizeram ontem. Parabéns, Thales Magno e companhia. Anil Kelvin sempre mandando seu emoji de bateria. Vamos bater, irmão. Bateria. Isabel Dias comenta novamente: eu já larguei a minha torcida. Se for eliminado pelo Cruzeiro, nem vou me importar com a derrota. Timinho sem vergonha. Sabe por que a gente não vai se importar tanto com a derrota? Porque a gente não espera nada desses jogadores. Infelizmente, essa é a verdade. Vai, Ieck. Carlos Alberto Silva, boa tarde, Rogério e Henrique. Não tem que falar deste time ruim do Corinthians. Thales Magno tem que sumir do Corinthians. Abraço. Valeu, irmão. Grande abraço pra você, Carlos Alberto. O Anil continua tocando bateria. Ele tá no ritmo frenético e com 12 também. 12. 12 é tudo nosso. É, vambora. nóis. Santil Carvão Seleção. É Carvão, ele é dono do Carvão Seleção, faz a propaganda dele, é nosso amigo, viu, irmão? Boa. Tá mandando boa tarde, Rogério e todos da família MC7. Ótima semana a todos em Venceslau Brás, Paraná, acompanhando a gente. Valeu, Santil, grande abraço pra você. Esse é o carvão que acende com facilidade, não é aquele carvão úmido, molhado que não acende nunca, hein? Esse é o carvão do Santil. Valeu, Santil, grande abraço. Wilson Sadiclari, Rogério, tem vários jogadores nunca mais vestiram a camisa do Corinthians. Vários, vamos fazer nossa listinha de dispensa aqui. Ano Kelvin com o seu emoji de troféu. Ele ganhou o concurso de na bateria. Bandas e Fanfarras, né? Que ele toca a bateria. A gente vai traduzindo aqui. Então, ele acabou de tocar a bateria, já ganhou o troféu. Parabéns. Wilson Sadiclari novamente, Rogério, Romero, esse não dá mais. Cara, eu gosto tanto do Romero, cara, por tudo que eu já falei aqui, que é difícil criticar. Mas não dá para pagar 1 milhão para um jogador que ficaria no banco de reservas, né, Wilson? Exatamente, concordo com você, Rogério. César Almeida comenta: o problema do Corinthians se chama Memphis. Memphis estragou o grupo. Aliás, César, isso que você está dizendo é o que muita gente fala, viu? Lá dentro do próprio Corinthians, muita gente fala isso. Rosalvo Silva. Vai Corinthians, joga quarta-feira. Corinthians tem que jogar com garra, arrancar um empate 0-0 lá em Minas Gerais. Seria um ótimo resultado, né, Ieck? Seria lindo. Ele continua aqui também. Pode jogar com garra animal. Empate quarta-feira lá em Minas. Vai Corinthians contra o Flamengo. Joga ontem. Jogar com garra com... Uma empada. Sempre comer uma empadinha aqui, uma empadinha, uma Coca Zero, tamo nessa.
O Dinardi também comenta novamente. Aqui na praia de Caponga, no sul, 33 graus. Nem choveu cedinho. Ei, Dinardi, você vive bem, hein, irmão? Eita, como eu gosto de uma praia, da natureza. Coisa boa, viu? O Rosalvo de novo comenta, repete o seu comentário. Vai Corinthians. Um abraço pro Rosalvo, sempre com a gente aí. E a Grace Capelletti. Rogério, estou com você. Romero vestiu a camisa como Marcelinho, fazendo do manto segunda pele. Esse merece o nosso respeito. Todas as preleções que eu ouvi do Romero, ele sempre priorizou a instituição Corinthians. É isso aí, Gleice. Pô, legal você também fazer essa, queira ou não, é uma homenagem e um reconhecimento ao Ángel Romero. Rosalvo segue aqui também, quarta-feira contra o Cruzeiro, tem que sufocar, vai ter que também deixar jogar, vai Corinthians e o Maxwell Salles Ferreira. Boa tarde, amigos da MC7, uma ótima semana abençoada a todos, vai Corinthians sempre. Valeu, Maxwell, obrigado a todos que participam pelo chat aí. Vamos conferir aqui os últimos resultados, né? Da última rodada do Brasileirão. O sábado, Mirassol 3, Flamengo 3. Puta, o menino do Flamengo, acho que é Guilherme. Pô, ele meteu um gol, irmão. Sensacional. E deu trabalho, viu? O Flamengo com seu time sub-20 deu trabalho pro bom time do Mirassol, 3-3. Fluminense 2, Bahia 0. O Fluminense garantiu vaga na fase de grupos, é isso, né, Iek? Exatamente, com a vitória o Fluminense ficou na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro e está na Libertadores direta, na fase de grupos do ano que vem. E o Botafogo com um golaço também do menino Montoro, ele venceu o Fortaleza por 4-2, o Corinthians 1-1 com Juventude, o Santos, você que viu o jogo do Santos, conta um pouquinho pra gente quem se destacou, como foi o jogo. Quem do Cruzeiro, dos titulares que jogou? Conta um pouquinho da história do jogo pra gente, Eck. Vamos lá, Rogério. Eu fiz esse jogo lá pelo TikTok Sports, uma partidaça do Santos e olha, surpreendente que eu vou falar agora. Sabe quem foi o principal destaque do time do Santos ontem? Tassiano, 2 gols em 1 minuto e meio. Eu quase caí da cadeira. O primeiro foi um de cabeça. O Santos amassou o Cruzeiro. O Cruzeiro realmente veio com o time mais jovem. Dos titulares, quem pode ser titular ou que não seja titular, entrar na partida contra o Corinthians. Jogou o Arroio, né, que a gente destacou aqui na sexta-feira. Jogou o Gabigol, né, que é sempre um nome importante. E tem a questão do Fagner. Eles não foram bem, Iek? Olha, o Gabigol, o Arroio. O Cruzeiro, ele teve 3 gols anulados no jogo de ontem contra o Santos. Foram corretas as anulações? Todas corretas as anulações. Porque eu vi uma hora lá, vou confessar aqui que eu não consegui ver tudo, né? Mas eu vi o Gabigol dando uma finalização linda e fazendo gol. De 3 dedos de canhota. Tava impedido. Pouquíssima coisa. Esse de todos era o mais duvidoso, mas ele realmente estava um pouquinho à frente, mas foi uma jogadaça. O Cruzeiro jogou também com o Fagner, mas o Fagner não deve já não é titular e tem a questão contratual ainda que vai impedir ele. E ficou muito tempo parado, né? Exatamente. Ele jogou bem, o Fagner? Vou te falar que o terceiro gol, né, da equipe do Santos sai numa cobrança de escanteio pelo lado dele, que ele não consegue acompanhar na marcação. E o primeiro gol a mesma coisa. O Souza, que é um garoto da base do Santos, lateral esquerdo, tava dando um calor demais o Fagner, e os 2 lances que originaram o escanteio foram pelo lado do lateral do Cruzeiro. Além do Fagner, Arroio, Gabigol, tem algum outro jogador que pode ser aproveitado na Copa do Brasil que jogou? O Matheus Henrique. Mateuzinho jogou? Jogou ontem e ele jogou mais como segundo volante, né? Sim. Deixando ali a questão da armação pro Kenji, que é outro garoto da base do Cruzeiro. Jogou mais ao lado ali junto do Wallace, mas mesmo assim muita qualidade no passe. E é o que eu ia destacar. Dos 3 gols anulados pela equipe do Cruzeiro, 2 foram com assistência do Mateuzinho, né? Matheus Henrique. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador, teve uns probleminhas de lesão aí. Antes dele ir pro Cruzeiro, o Corinthians tinha interesse nele, mas aí acabou a grana falando mais alto. O Kenji é o filho do Kleber, lateral esquerdo, que jogou no Corinthians? Exatamente. Ontem ele jogou como titular e foi muito bem pela equipe do Cruzeiro. Tá certo. Então aí a gente ficou sabendo um pouquinho do que aconteceu ontem com o Cruzeiro, adversário do Corinthians na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro meteu 5 no Vasco.
Aliás, informações de Minas, eu não vi o jogo, diz que o Dudu acabou com o jogo, meteu acho que 2 gols e acabou com o jogo, o Dudu, 5-0 contra o Vasco, que deve ter jogado também com time reserva, porque quinta-feira joga contra o Fluminense pela outra semifinal da Copa do Brasil. Parei aonde aqui? O Internacional 3-1 no Bragantino. O Vitória ganhou do São Paulo de 1-0, o Palmeiras ganhou de 3-1 do Ceará e o Grêmio ganhou de 4-0 do Sport. E o Carlos Vinícius continua fazendo gol um atrás do outro. Rogério, eu vou destacar uma coisa aqui. Eu tava fazendo o jogo do Santos, mas lá na rádio a gente fez praticamente todos os jogos dos times que estavam lutando contra o rebaixamento. E olha que engraçado. Foi questão de minutos a mudança total da tabela na parte de baixo, né, da classificação. Sim. Teve uma hora que tava caindo Vitória e Inter, tava uma hora que tava caindo Ceará e Vitória, depois caía Ceará e Inter, depois caiu Fortaleza e Vitória. Tudo isso em questão de 15 minutos, que até os 30 do segundo tempo o jogo do Inter ainda marcava praticamente 0-0, né? Foi mais na reta final que o Inter deslanchou a fazer gols e conseguiu a sua vitória. Teve também uma situação inusitadíssima no jogo do Botafogo. O Botafogo estava vencendo por 2-1, fez o terceiro gol, abriu 3-1, só que a arbitragem não pôde validar o gol do Botafogo. Tinha havido um pênalti pro Fortaleza no início do lance. O Fortaleza, que já acabou no final, infelizmente, caindo, poderia ter a chance de sofrer mais um gol e teve a sobrevida por alguns instantes por ter um empate num gol sofrido e ter se tornado um pênalti. Uma loucura. Nesse momento o Fortaleza saiu de 3-1 para 2-2. Exatamente. Foi uma loucura essa reta final. E então ficou assim a classificação. O Flamengo foi campeão, o Palmeiras em segundo, o Cruzeiro em terceiro, o Mirassol em quarto, o Fluminense em quinto, Botafogo em sexto. Todos esses times classificados para a fase de grupos da Libertadores. Na pré-Libertadores, em sexto lugar, o Botafogo se classificou para a pré-Libertadores e o Bahia, em sétimo lugar, se classificou também para a pré-Libertadores. O oitavo colocado, o São Paulo, torce para que Cruzeiro ou Fluminense vença a Copa do Brasil e assim a posição também leve a pré-Libertadores. Então, para o São Paulo ir para a pré-Libertadores, o Fluminense ou o Cruzeiro tem que vencer a Copa do Brasil. Aliás, para o São Paulino não vai ser muito difícil torcer contra o Corinthians, né? Então é isso. Grande abraço aqui ao Sérgio Teixeira. Sérgio Teixeira, que é Sérgio Pinto Teixeira, meu primo, meu irmão, que está nos acompanhando aqui. Esse daí eu vou te falar, viu, Iek? Ele não foi profissional porque tinha um gênio meio forte e porque também tem muita política nos clubes, mas até hoje ele é o maior artilheiro que tem nos jogos internos do São Paulo, né, que tem um campeonato ali para sócios, tudo, onde joga o Caio Ribeiro, joga Denilson, joga grandes feras ali que já pararam, e eu tenho orgulho de dizer que meu primo é o artilheiro, há muitos anos ninguém bate ele ali nos campeonatos internos do São Paulo. Grande abraço para ele. Agora vamos aos classificados para a Sul-Americana de 2026, Iek. Vamos lá na tabela de classificação que está aí na tela para você. A Sul-Americana, o São Paulo, claro, ainda espera por estar na oitava colocação a vaga na Libertadores. Se não obter, vai jogar a Sul-Americana em 2026. Seguido por Grêmio, que foi o nono colocado com 49 pontos. Bragantino, 10º colocado com 48, mesma pontuação do Atlético Mineiro em 11º. O Santos terminou em 12º com 47 pontos e o Corinthians em 13º também com 47 pontos. O Vasco também já está garantido na Sul-Americana, isso porque independente do que acontecer na Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga, ou abre mais uma vaga da Libertadores, ou abre mais uma vaga na Sul-Americana. Com isso, o Vasco já está classificado também à Série B da Libertadores, vamos colocar assim, Rogério. E aqui, confirma pra gente os rebaixados.
Ceará foi o 17º com 43 pontos. Fortaleza, com a mesma pontuação, o 18º. E os já rebaixados há um bom tempo no Campeonato Brasileiro, o Juventude, com 35, foi o 19º. E o Lanterna Sport, com apenas 17 pontos. Então, apenas Vitória, 15º, Internacional, 16º, terminaram o Brasileiro sem ir para lugar nenhum. Não foram rebaixados e também não ficaram com vaga em competição intercontinental. Então é isso daí. Falamos aqui do... O Pé de Anjo tem mais... Ele tem falas de Neymar. Então vamos explicar por que ele falou do Neymar. O Neymar, depois do jogo de ontem, não foi hoje não, foi ontem, Neymar desconversou sobre o futuro em entrevista após o jogo. Disse Neymar, aspas para o Neymar: "Não sei, pedi para que esperassem esses jogos. Agora quero descansar uma semana, esquecer futebol. Mas obviamente meu coração é sempre do Santos. Vou deixar o Santos em primeiro lugar. Agora é descansar e depois vamos fazer essa cirurgia no joelho", declarou o jogador ao ser perguntado se continuaria no Santos. E o Pé de Anjo tem a sua opinião sobre o Neymar. O IEC acerta aqui. Ele vai pôr no começo, né, a parada do Marcelinho falando do Neymar. E o Neymar, cara, às vezes ele é muito criticado, mas o Neymar, ele honrou as calças que veste e honrou a camisa do Santos, hein? Um cara que tem um problema no joelho, que poderia estourar o seu joelho e de uma simples artroscopia ele podia até comprometer seus ligamentos. O Neymar foi macho pra caramba, honrou, repito, a camisa do Santos e conseguiu ajudar e muito para o Santos não cair para a segunda divisão. Vamos saber a opinião do Pé de Anjo. Vai, Marcelinho. Vamos falar um pouquinho sobre o Santos, mas na verdade sobre o Neymar. Tem muita expectativa dele ir para a Copa do Mundo. E hoje, gente, eu estou gravando aqui da Prefeitura de Osasco, né? Porque nós teremos, vem aí o Terrão Corinthians Osasco, e hoje nós temos reunião aqui no gabinete, né, com o Jorge Poio, mas eu tirei um tempinho para poder falar com vocês. Falam-se que o Neymar vai ter que operar, mas o Neymar, ele teve o arranque, ele teve a velocidade, ele teve o giro do corpo, ele brecou, ele fez todos os movimentos que com certeza você utiliza. A região pélvica, que é a região aqui do quadril, você faz a frenagem, né? Você utiliza a força do seu joelho, a parte do quadríceps das suas pernas. E o Neymar atuou bem nesses jogos, nesses 3 jogos. Isso foi bom para ele, bom para o Santos. E aí agora ficam perguntando, será que ele vai renovar? Será que ele não vai renovar? É óbvio que ele vai renovar, porque nenhuma outra equipe vai levar o Neymar na dúvida, preocupado. Por quê? A intenção dele agora, se tiver que fazer algum reparo no joelho, é fazer agora. Eu não sou médico, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, mas pela experiência, o Neymar não vai ter aquele período de 30 dias para descansar de férias. Até mesmo porque ele ficou o período inativo, e aí ele necessita de quê? De carga nos membros inferiores, precisa de ritmo de treinamento, de jogos, para poder chegar bem no Campeonato Paulista e, consequentemente, na Copa do Mundo. A qualidade técnica do Neymar, ela é indiscutível. Agora, requer saber, ele suporta 2, 3 jogos seguidos numa Copa do Mundo, onde estão os melhores? A musculatura dele vai estar apta a segurar as pancadas? Ele vai como titular, ele entra ou não? O Neymar no grupo já vai fazer muita diferença, e eu não teria dúvida em levar ele, não. É o último remanescente, é o último craque que a gente tem. É um cara que
tem uma inteligência fora do normal, craque de bola, mete o improviso, ele pode mudar qualquer partida faltando 10, 15, 20 minutos, então eu não deixaria o craque de fora não. Jogar seria uma outra situação que aí o Ancelotti vai decidir, vai conversar, mas que ele possa agora nessa semana fazer esse reparo no joelho, essa cirurgia que precisa, e depois já entrar na sequência de treinamento, seja Natal ou Ano Novo, não tem que descansar em nada, porque os campeonatos vão ser todos antecipados e ele necessita de carga no corpo, carga, peso no corpo, que aí os profissionais que estão cuidando dele sabem muito bem. Mas a gente torce pela recuperação e o Brasil inteiro torcendo para que o menino Ney possa ser convocado. Ele vai ser convocado e vai para a Copa do Mundo. E conseguiu ajudar o Santos a não cair para a segunda divisão, pela grandeza do Santos, a história do Pelé lá dentro, enfim, Coutinho, Pepe. Então, requer respeito e nós temos que valorizar os nossos ídolos. E também declarações, além dessa do Neymar, que repercutiram ontem, foi do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Abre aspas para ele. Conseguimos bater um recorde, 76 pontos. Nunca ninguém ficou em segundo com essa pontuação. Grande merda, não adiantou nada. Em relação ao Mundial, ainda falando, né, o Abel Ferreira, em relação ao Mundial, representamos bem o futebol brasileiro e o Palmeiras a nível internacional. Mentira! Mentira, não representou bem coisa nenhuma. O que foi melhorzinho foi o Fluminense, que chegou mais longe, inclusive. Então isso é conversa para boi dormir. E o Abel, que fez questão ainda de falar de narrativas sobre o seu salário. Ele disse que é absurdo o que falam que ele ganha, que é mentira que ele não ganha tudo isso. E respondendo ainda se seu sucesso tem a ver com o clube que gasta muitos milhões em contratações, ele disse: se fosse por dinheiro, era impossível o Mirassol terminar na colocação que terminou. Por que criam essas narrativas? Porque não é comum um time como o Mirassol chegar onde chegou. E, na maioria das vezes, quem ganha o campeonato é quem mais investe. É só por isso, Abel Ferreira. E ele falou que a imprensa é contra o Palmeiras. Outra mentira, a imprensa é contra o Corinthians e o Flamengo. O Palmeiras não é alvo da imprensa. Então, você falou um monte de balela ontem. A gente vai ouvir a opinião do Pé de Anjo sobre Abel Ferreira. Um pouquinho aqui do Abel. Cara, o Abel vem sendo treinador do nosso maior rival durante 5 anos e é inquestionável a inteligência dele, a forma como ele coloca, né, a equipe dele para atuar, para jogar, e muitas das vezes é questionado, muitas das vezes brigam com ele, enche o saco dele, ele também é nervoso, ele bate de frente. Deixa toda essa birra de lado. Você não queria um Abel no seu time? Você não queria um Abel como treinador da seleção brasileira, da sua equipe? Quem não queria? Eu acho que antes da gente criticar, eu acho que a gente tem que chegar e enaltecer e ver as qualidades, sejam adversários, não vou nem colocar inimigo, porque essa palavra é muito forte, do maior rival, mas a gente quer o bem do futebol brasileiro. A gente quer o bem, né, do futebol mundial. Para isso, requer treinadores diferenciados, com personalidade, treinadores que têm pulso firme de barrar, seja estrela ou não. Eu queria ver o Memphis Depay na mão do Abel. Meu pai do céu. Se ficasse 1, 2, 3 jogos fora, não iria voltar não, porque ele prioriza o grupo e ele tem cancha para poder barrar. E aí fico fazendo comparativos, pô, o cara ganhou tudo durante anos e veio agora na cola ali. Ainda bem que perdeu, porque para nós, corintianos, é maravilhoso. Mas falando como jornalista, apurando, a gente tem que ser imparcial. O cara é bom, pô, o cara é diferente. E não adianta, Abel, vão encher teu saco, vão pentelhar sua família, vão falar de tudo para tentar te desestabilizar. Porque só assim que, às vezes, consegue derrubar quem é grande, quem é gigante. Ninguém chuta cachorro morto. Aí a gente torce agora que ele vá descansar e que ele possa voltar ano que vem, fazendo um bom trabalho, mas que o Palmeiras continue não ganhando nada, né? E o Corinthians, querendo ou não,
eliminou, foi campeão do Campeonato Paulista em cima do nosso maior rival. Tiramos eles da Copa do Brasil com o Abel e tudo. Isso que é legal, isso que é gostoso. Não podemos tirar isso. Agora, desmerecer o cara, criticar o cara, critica ele pelas atitudes irresponsáveis, inconsequentes. Mas chegar e ficar de pirraça, pegar no pé do cara aleatoriamente, isso eu já não acho legal, porque tem que ter um respeito com a cultura dele, com o país dele, e ele também respeitar o nosso país, a nossa cultura, as nossas regras, mas o que a gente mais deseja é felicidade e sucesso para o Abel Ferreira, do quanto eu sou fã. Valeu. Estamos aqui